Oi, eu me chamo Afonso Romano de Santana, eu sou um poeta, um escritor brasileiro. Eu nasci em Belo Horizonte no ano de 1937. Eu sou bacharel em letras neolatinas pela UFMG e eu cheguei a produzir uma tese sobre Carlos Drummond de Andrade, que inclusive eu cheguei a conhecer pessoalmente quando ele ainda estava vivo, mas devido ao nervosismo eu nem cheguei a conversar com ele. E eu também sou doutor em literatura brasileira. Na década de 60, eu participei de diversos movimentos de renovação da literatura brasileira e no próprio período militar eu cheguei a publicar alguns textos ousados que criticavam e retratavam a situação política e social que o Brasil estava vivendo. Eu fui presidente também da Biblioteca Nacional durante 6 anos. Então eu cheguei a pegar 3 governos, né? Do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique Cardoso. E embora as várias desavenças com os vários ministros, a minha política administrativa sempre foi de incentivar a literatura no Brasil. Sendo assim, eu fui um dos organizadores do curso de pós-graduação sobre literatura brasileira na PUC, lá do Rio. Eu cheguei a trabalhar em jornais bem famosos, eu publiquei mais de 60 livros e sou casado com uma também escritora, Marina Calasanti. A minha obra, em geral, ela fala sobre o tempo e as reflexões filosóficas que eu tiro disso. Inclusive, muitos artigos e muitos pesquisadores que estudam as minhas obras e as minhas produções costumam me apelidar de o poeta do tempo. E na minha perspectiva, o tempo ele está diretamente relacionado com um processo que se inicia na juventude. Então, na minha visão, até os 25 anos você vive no espaço e só a partir dos 30 que você cai e se aprofunda dentro de si e começa a compreender esse conceito de tempo, porque um sujeito que ainda não se entendeu e não se conheceu como um indivíduo, né, mortal, como um indivíduo temporal, ele não está vivendo, ele só está deslizando por aí. E nessa perspectiva, quando a gente pensa na poesia como uma crônica e na poesia como um registro histórico, a gente percebe como que a poesia ela tem esse poder de guardar a essência das coisas, né, de essencializá-las. E inclusive, né, o Aristóteles falava que uma poesia é mais verdadeira do que a história. E isso é verdade, né, de tal modo que os próprios historiadores, quando vão explicar ou quando vão retratar algum, algum período histórico, eles começam usando versos de poemas, né, exatamente porque esses poemas trazem a essência daquele período. E essa é a leitura e a reflexão filosófica que eu faço a respeito do tempo, do mundo, porque o tempo muda, as coisas mudam, os desejos mudam, mas a poesia com certeza continua. E nessa perspectiva, eu sou muito crítico a um tipo de poesia que é feita aqui no Brasil, que de certo modo é herdeira de um mal-entendido entre os concretistas, em especial os de São Paulo, que implantaram a ideia de que a poesia ela deve ser caracterizada como uma inteligência no jogo verbal, como um uso muito lúdico das palavras e de que quanto mais espessa a poesia for, melhor. E como consequência disso, a gente tem poemas, né, que você pega e não consegue entender absolutamente nada, você não sabe onde começa, onde termina, e nem o próprio autor sabe. E não é isso com que eu trabalho.
para mim a poesia, ela deve falar coisas para as pessoas. A obra, o poema que eu vou recitar, ele se chama Epitáfio para o século XX. Epitáfio é uma inscrição, né, no túmulo, na lápide. E esse poema, ele representa bem a minha visão a respeito do século XX. Ele foi publicado em 97, na transição para o século XXI. Então ele mostra bem o que foi para mim esse século, que foi um período de morte, de grande morte de tudo e de todos. Epitáfio para o século XX. Aqui jaz um século onde houve 2 ou 3 guerras mundiais, milhares de outras, pequenas e igualmente bestiais. Aqui jaz um século onde se acreditou que estar à esquerda ou à direita eram questões centrais. Aqui jaz um século que quase se esvaiu na nuvem atômica. Salvaram-se o acaso e os pacifistas com sua homeopática atitude. Aqui jaz um século que um muro dividiu, um século de concreto, armado, canceroso, drogado, empestado, que enfim sobreviveu às bactérias que pariu. Aqui jaz um século que se abismou com as estrelas nas telas e que o suicídio das supernovas contemplou. Um século filmado que o vento levou. Aqui jaz um século semiótico e despótico, que se pensou dialético e foi patético e aidético. Um século que decretou a morte de Deus, a morte da história, a morte do homem, em que se pisou na lua e se morreu de fome. Aqui jaz um século que, opondo classe a classe, quase se desclassificou. Século cheio de anátemas e antenas, sibérias e gestapos, e ideologias safenas. Século tecnicolor, que tudo transplantou, e o branco do preto a custo aproximou. Aqui jaz um século que se deitou no divã, século narciso e esquizo, que não pôde comportar seus neologismos. Século vanguardista, marxista, guerrilheiro, terrorista, freudiano, proustiano, joyciano, Borges, kafkiano. Século de utopias e hippies que caberiam num chip. Aqui jaz um século que se chamou moderno, e olhando, presunçoso, julgou-se eterno. Século que de si faz tanto alarde, e no entanto já vai tarde. Foi duro atravessá-lo. Muitas vezes morri, outras quis regressar ao 18 ou 16, pular do 21, sair daqui, para lugar nenhum. Tende piedade de nós, ó vós, que em outros tempos nos julgais, de confortável galáxia em que irônico estais. Tende piedade de vós, modernos medievais. Tende piedade de nós. Tende piedade, como Villon e Brecht, por minha voz de novo imploram. Piedade dos que viveram nesse século.